Gente, agora que tá gravando, então, abri a câmera aí só para dar um oi para vocês. Já vou voltar aqui para nossa tela. Sejam bem-vindos para nossa disciplina de patologia. É uma disciplina bem gostosa, bem interessante para nós da área da saúde. E a gente vai fazer uma jornadinha aí, passando por muitas doenças, patologia e estudo de doenças. Nós vamos fazer isso até novembro. Então vamos passar pelas principais patologias. Não dá, lógico, para fazer tudo, é muita coisa. Então eu seleciono algumas patologias mais importantes. E a gente vai ver agora no plano de aula quais patologias a gente vai conhecer. Eu separo elas por sistemas, tá certo? Então, bem-vindos, bom dia. Vamos começar. Ó, se tiverem alguma dúvida, podem, ao longo da aula, podem ir abrindo os áudios aí e falando comigo aqui. Não precisa ficar esperando, não. Dá preferência, tá, gente, por perguntar por áudio, porque eu não tô vendo aqui o que tá acontecendo no Meet, ó. Eu tô nessa tela, tá? Então eu não vejo as perguntas que aparecem aqui, não. De vez em quando que eu venho aqui. Então, pode fazer a pergunta direto. Para quem ainda está sem acesso, esse vai ser o nosso ambiente virtual aqui no nossa sala de aula virtual aqui no Moodle, né? Patologia. Uma introdução rapidinha aqui para vocês. Tem os alunos que são planos de estudo, aos poucos vão terminar de ser adicionados essa semana. Então nem está todo mundo aqui na disciplina ainda. Por isso que a parte de conteúdo mesmo, nós vamos começar a semana que vem, quando eu espero que vocês já estejam com a apostila também. Daí a gente já dá sequência com o material que nós vamos trabalhar no curso. Nossas aulas vão sempre começar em torno de 8h10, então eu vou deixar o link para vocês. E quando vocês acessarem o ambiente aqui do Moodle, vocês vão perceber que vai ter aqui, ó, já logo depois da apresentação, tem assim, link para acesso à aula à sala de aula virtual no Meet. Então vai ser sempre esse link aqui para entrar em todas as aulas. É o mesmo link que eu mandei para vocês aí hoje no grupo. Então, a menos que o Moodle derrube esse link, dê algum problema com ele, nós vamos manter esse mesmo link. Então, sempre vocês vão acessar por aqui, ó. Entrou no Moodle, link para aula, para a sala de aula virtual aqui do Meet. Então, sempre por aqui, que vai ser sempre o link que está lá no grupo já. O grupo vai ser o canal para eu mandar as informações para vocês, os desenhos que vocês têm que fazer em toda a aula. E e vocês, para falarem comigo, é só me chamar no privado. Vai lá no grupo, né, seleciona meu contato e me chama no privado para responder alguma dúvida sobre o conteúdo ou sobre como vai funcionar a disciplina. De cara aqui a gente tem um plano de ensino, calendário acadêmico e apostila. Vou começar com o plano de ensino. Então, patologia é uma disciplina básica das ciências da saúde, então entram diversos cursos, né, da saúde, assim como vocês já devem ter vivido em fisiologia. Acho que alguns aqui foram meus alunos em fisiologia, então já estão um pouco mais adaptados com a minha metodologia. Outros ainda não foram meus alunos, eu vou falar um pouquinho sobre como vai funcionar. Então, impacto, como eu falei, nós vamos estudar os estados patológicos. Então, ela é uma disciplina que faz parte de uma sequência de conhecimentos que a gente vem adquirindo aí durante a formação de vocês. Então, lá na Fisio nós estudamos os sistemas do corpo funcionando corretamente. Então, como é que o nosso pulmão faz a troca gasosa, como é que o nosso coração propulsiona o sangue pela rede de vasos sanguíneos, como que o rim filtra o sangue. Então, nós passamos por esses sistemas na fisiologia, todos eles funcionando corretamente, condições fisiológicas, né, ideais de funcionamento. Aqui na Pato ocorreu algo errado, e esse errado gerou um estado patológico. Então, nós vamos entender os estados patológicos agora.
que aconteceu no cérebro desse indivíduo que ele agora não consegue mais ficar alegre e motivado e entrou em um estado depressivo? O que que houve no corpo dele que ele já não está mais metabolizando a glicose de forma correta e agora ele é diabético? Quais alterações nesse corpo, nesse organismo, fizeram com que a pressão arterial dele, que antes era de 120 por 80, 130 por 80, agora ela está 180, 190 por 110. Ele é agora um hipertenso estágio 3. Que modificações fizeram essa alteração do estado fisiológico para o patológico? Isso é fisiopatologia. Então, nós vamos estudar a fisiopatologia das doenças. Aí, claro, né, como eu preciso fazer um recorte, eu seleciono as doenças de maior impacto para nós. Então, a gente vai falar de depressão, de ansiedade, de hipertensão, de diabetes, doenças que têm um impacto muito intenso no Brasil. Eu tiro algumas doenças, por exemplo, doenças infecciosas, vou falar talvez de pneumonia, né, de uma sinusite infeccionada, uma ou outra. Porque muitas vezes, muitos daqui vão ter parasito, onde você vê algumas dessas doenças infecciosas. É, Ah, teve parasitologia semestre passado, para alguns períodos. para alguns períodos, né? A parasita também costuma ser uma disciplina básica. Não sei se o odonto pega, mas muitos de vocês pegam a parasita. Em todo caso, não teria como inserir as doenças infecciosas aqui, não. Elas são muitas, né? A gente tem fungo, vírus, bactéria, protozoário, causadores de doenças, né? Artrópodes, então é um leque muito grande de infecções que esses organismos podem causar. Passar aqui para a gente falar um pouquinho da forma de como é que vai ser cobrado na disciplina, né? A disciplina, gente, ela tem uma apostila para vocês desenvolverem todas as atividades. Então, tem atividade de aprofundamento, tem mapa mental, tem desenho e tem um estudo dirigido no final da apostila. A apostila vale 3 pontos. Então, a apostila ela é muito importante para a sua menção, para a sua média. Como a média nossa são 6 pontos, 3 pontos, metade da média já está aqui na apostila. E a apostila é você entregar ela completa. Mas e se eu tiver uma questão errada, eu perco ponto? Não, você não perde ponto por ter errado. Você vai perder ponto por não ter feito, por entregar alguma atividade dela em branco. Mas a tentativa de fazer já vai ser pontuada e vai valer os 3 pontos. Aí depois eu faço a correção das atividades com vocês, e aí vocês vão lá e adequam, né? O que tiver certo e o que tiver errado. E para complementar os 10 pontos, uma prova valendo 7. Então a gente vai ter as VAs valendo 7 e a apostila valendo 3, somando 10. Essa prova de 7 pontos vai ter 10 questões, que é como a Fama padronizou aí para a Fama padronizou nesse período de pandemia, né, que a gente está à distância, essas provinhas de 10 questões. O que eu muito lamento, Professor, minha prova de patologia era bem mais legal antigamente. Essa provinha de 10 questões aqui é um pouco canseira, porque é muito conteúdo. Então a gente nem consegue abraçar o conteúdo todo na prova. Oi, ô professor, então toda a sua matéria vai ser online, né? sim, a patologia não tem práticas, né? Acho que nesse semestre nós vamos fazer só as práticas presenciais. Vai ter Então, prática? eu acredito que sim. Não, na patologia não, né? Tô falando assim, vocês Ah, sim, sim, é justamente isso. Na patologia não vai ter a prática, não, só não vai tem ser por prática. aqui. Já teve no passado, a disciplina tinha a parte da carga horária prática, o que eu achava uma bobagem. Felizmente parou com isso. A aula prática era você ver lâminas dos tecidos, o tecido doente, o tecido saudável. E nem sempre tinha essa comparação, não. Por exemplo, lâmina de um vaso sanguíneo com placa de gordura, com aterosclerose. E aí a gente via ali Mas isso aí, assim, não preciso de aula prática para isso, não. Eu sempre achei que Entendi. existem essas imagens para a gente visualizar. Então,
precisava de aula prática para isso, não. A aula prática era isso, mas isso tem uns 2 anos já. Antes da pandemia, já a patologia já não tem aula prática. Então, nós vamos no nosso conteúdo abraçar alguns pontos. Eu vou falar deles lá no Moodle, no plano de aula, porque daí eu vou mostrar quais pontos da patologia a gente vai abraçar. As aulas, gente, eu tentei trazer aqui Ah, outra coisa, antes de falar disso. As aulas, assim, eu tentei trazer para esse nosso momento, tá longo demais, né? Já são 2 anos que a gente está distante. Eu tentei trazer a mesma metodologia que eu tinha em sala de aula. Então, quem não teve aula comigo ainda, normalmente eu chego na sala, faço um desenho no quadro. Não sou um professor que costuma usar slides. Não sei se alguém chegou a ter uma aula de slides comigo, mas é bem raro eu fazer uma aula de slides. Não que não seja boa, mas é que não tenho muita familiaridade com dar aula desse jeito. Então eu chego e faço um desenho no quadro. E aí vocês desenham no caderno, né? Eu dou um tempinho enquanto estou desenhando, a turma está desenhando junto comigo. E aí depois eu começo a explicar aquele desenho, vou fazendo mudanças nele. Eu tentei manter a mesma metodologia à distância. Então eu mando um desenho para vocês, vocês desenham na apostila e aí a gente já começa a aula. Por isso é ideal que todo mundo esteja com a apostila no semestre que vem. Então você faz o seu desenho e aí eu começo a explicar ali aquele processo, agora, né, no caso, um processo patológico. Então sempre vai ter desenho. Inicialmente vou mandar os desenhos hoje mesmo, vai ter um desenho ao final dessa explicação de como vai funcionar a disciplina. Logo depois vai ter um desenho para vocês. Eu vou colocar lá no grupo. E aí vocês já podem fazer esse desenho hoje mesmo, para na próxima aula, 8h10, a gente já vai começar direto na aula. Vocês já vão estar, entendo que você já está com o desenho pronto. Ah, mas não estou com a apostila ainda. Não tem problema, desenha numa folha. E aí, quando você adquirir a apostila, você vai lá e cola na apostila. Professor, mas a apostila já está disponível lá na faculdade ou lá no negócio lá? Eu vou mandar para a Xerox da faculdade, daqui a pouco eu vou falar da apostila. Aí eu vou explicar que eu vou mandar para a Xerox, vou ver com ele o preço que ficou, vou passar para vocês. Mas aí vocês vão ter outras opções também com essa apostila. Daqui a pouco eu vou falar disso. Eu vou mandar ela no grupo também, o PDF. Nosso livro, gente, é o Bogliolo, é um livro de patologia, tem ele lá na biblioteca, tá? Esse é o livro principal. Só que a versão que eu tenho é a última versão dele, que é de 2016, se não me engano. Lá na biblioteca tem versões mais antigas, mas dá para usar também. O problema é que esse livro é gigantesco, gigantesco mesmo. Ele é um dos maiores livros que a gente tem e não consegui postá-lo. Normalmente eu ponho aqui no Moodle, essa parte aqui, ó. Eu ponho a apostila, cadê aqui? Plano de ensino, calendário e apostila. Eu vou fazer mais umas tentativas de pôr esse livro, mas o Moodle não está aceitando. Ele diminuiu o tamanho de arquivo que podia pôr nele, então ele não está aceitando. Mas vou tentar ver se eu puxo o livro para cá também. Se não, quem precisar do livro, eu vou ter que dar acesso pelo Drive, porque por aqui não deu certo. Então, vamos lá, plano de ensino, vocês vão ter, tá mostrado, né? Vocês viram como vocês vão ser avaliados. Calendário acadêmico, para quem não tiver o calendário ainda, tá? Sempre tem aquelas dúvidas, hoje tem aula, não tem aula, é feriado, não é feriado, que dia que é a primeira VA, que dia que é a segunda VA, tá tudo aqui, né? Primeira VA de 4 a 9 de outubro, segunda VA de 29 de novembro a 4 de dezembro, e termina o semestre. Então, nossa aula será, né, às quintas-feiras, nenhum feriado às quintas, então nós vamos ter todas as aulas aí nesse semestre. Aqui, tá. É, uma, pera, vai ser isso aí. Tá. Agora eu vou falar um pouquinho vou mostrar para vocês o Moodle e nosso plano de aula. E a gente vai passar um pouquinho pelas disciplinas. Então, como eu já disse, patologia,
estudo das doenças, né, dos processos patológicos, como é que eles se estabelecem no corpo, o que acontece com o nosso organismo. E nesse primeiro encontro nosso, hoje, 12 de agosto, a gente vai falar de plano de ensino. Já falei, plano de aula, vou mostrar agora, junto com o Moodle aqui, vou mostrar como é que ele tá, como é que eu organizei ele. E depois vou falar da nossa apostila, para a gente finalizar. E aí mando um desenho para vocês no grupo, para vocês já fazerem aí para a nossa próxima aula. Normalmente, gente, eu vou dar o tempo de vocês fazerem o desenho dentro da aula. Então eu mando o desenho às 8 da manhã, dou aí uns 20 minutinhos, ou 30 se forem um, dois ou mais desenhos. E aí a gente começa a aula. Então eu sempre peço, faça esse desenho nesse prazinho aí que eu estou dando durante a aula, para não ficar acumulando desenho para você fazer depois e para você não precisar acompanhar a aula sem o desenho. Porque não fica bom aqui pela internet, algumas coisas não ficam legais de ver, não. A gente vê tendo o desenho fica mais fácil. E aí encher de anotação. Vamos aqui. Introdução ao estudo da patologia é nossa primeira aula na semana que vem de conteúdo. Até lá, espero que todos estejam com acesso ao Moodle, que os planos de ensino já tenham sido inclusos, para todo mundo começar a disciplina junto. Nem sempre acontece, mas vamos torcer para dar tudo certo até quinta que vem. Essa aqui eu vou fazer uma introdução com vocês explicando como se dá os processos patológicos. Vamos ver que a gente precisa de uma lesão. A gente precisa de uma lesão ao tecido. Só que essa lesão muitas vezes é de origem desconhecida. Essa lesão gera um processo inflamatório, esse processo inflamatório vai conduzir, vai tentar conduzir ao reparo. Então, o nosso corpo tenta, por si só, corrigir os problemas. Então, nós temos sistemas muito eficientes de reparo. E a inflamação é um caminho para o reparo. Então, esse é um dos meus grandes objetivos, que vocês entendam com muita clareza o papel do processo inflamatório. Inflamação, ela é um processo que está na base de quase todas as patologias. Então, um tecido, quando é lesionado, ele inflama. Entrou uma bactéria dentro do seu pulmão e começou um processo infeccioso. Ele também será um processo inflamatório. Haverá um processo inflamatório ali em resposta à presença dessa bactéria. É infeccioso porque tem um micro-organismo, mas é também inflamatório. E essa inflamação tem um objetivo: eliminar essa bactéria e restaurar a homeostase no pulmão, o equilíbrio no pulmão. Ah, professor, e se eu sou alérgico a pólen e inalo grãos de pólen? Sento debaixo de uma árvore florida, por exemplo, e inalo uma grande quantidade de grãos de pólen. Não vai haver infecção. Não tem patógeno, não tem bactéria, não tem vírus, não tem fungo, não tem nada. É pólen, é uma proteína de planta. Mas vai haver inflamação? Vai. Seu pulmão vai reagir, já que você é alérgico, ele vai reagir a esse processo inflamatório. A gente vai ver ao longo das nossas aulas esse processo, né? Uma crise asmática, por exemplo. Então, eu quero que vocês entendam a inflamação como um caminho para o reparo, mas vocês vão ver durante a aula que a própria inflamação pode se transformar num problema. Ela mesma pode se descontrolar e se transformar num processo crônico, patológico, uma inflamação crônica. Então, a inflamação, via de regra, é uma coisa boa. É o seu tecido tentando se recuperar da lesão que ele sofreu. Mas muitas vezes esse processo pode se descontrolar e se transformar ele mesmo no problema, né? Uma inflamação crônica. E aí, a gente precisa entender as patologias, por quê? Porque na sequência vocês vão ter uma terceira disciplina, a farmacologia. Aí na farmacologia a gente estuda o quê? Como os processos inflamatórios, como os processos patológicos, desculpa, podem ser revertidos e a gente voltar para o estado fisiológico. Ah, o corpo não acabei de dizer que o corpo vai tentar fazer isso? Vai, mas ele falha às vezes. O nosso corpo sempre tenta voltar para a homeostase, voltar para o equilíbrio, para o estado fisiológico, mas muitas vezes ele não consegue fazer isso sozinho.
E aí o ser humano, à medida que a tecnologia foi avançando, ele desenvolveu algumas substâncias químicas que ele usa. Então ele usa essas substâncias químicas para fazer o quê? Para pegar o corpo no estado patológico e ajudar aquele tecido que não está funcionando de forma correta a voltar para o estado fisiológico. Então, quando a sua pressão se desregula, nossa pressão ideal é 120 por 80 milímetros de mercúrio. Se ela vai a 140, 160, durante, por exemplo, uma atividade física, o nosso corpo tem mecanismos para que assim que a gente cessa essa atividade física, voltar a nossa pressão arterial para o estado fisiológico, para 120 por 80. Se a sua pressão vai a 160 e o seu organismo não consegue mais trazê-la de volta para o 120, aí você tem um estado patológico instaurado, um processo hipertensivo. O que fazer nesses casos? Nesses casos, a gente recorre à farmacologia. Medicamentos que vão fazer com que esse estado patológico, 160 por 110, por exemplo, volte para 120 por 80. Ou seja, retornar a sua pressão para o normal. Então, o medicamento ele entra sempre que o nosso organismo falha em reverter o estado patológico. Quando existe uma doença, como por exemplo foi agora a Covid-19, para a qual não existe tratamento, não existia, né, tratamento, agora temos a prevenção, temos a vacina, não tinha muito o que fazer, né? É o que acontece com a dengue, né? Você vai para o médico com dengue, ele fala, volta para casa, bebe bastante líquido e repousa, espera passar. O seu próprio organismo vai lutar contra a doença. Se em casos mais graves, você pode receber um concentrado de plaquetas, mas não existe um medicamento específico para tratar. Várias infecções virais são assim, né? Essas viroses que a gente tem não tem tratamento. A gente fica 7 dias ali, no terceiro, quarto dia ela tem o seu pior momento, depois o próprio organismo vai dando conta dela e ela desaparece. Então, essas disciplinas elas fazem parte de uma sequência de conhecimentos que estão na base, né, da formação de qualquer profissional da saúde. Fisiologia, entender as estruturas do corpo humano funcionando corretamente. Pato, entender os estados fisiopatológicos. E depois farmaco, né? O que que os medicamentos fazem que eles conseguem reverter o estado patológico de volta para o fisiológico. Dá para você ver Professor, como na nó- pato, a físio, como na farmaco, a físio e a pato são importantes. Oi, nós estamos tendo estomatologia. A professora falou que vai complementar muito com a sua matéria. vai mesmo. Em qual Que curso? bom. É odonto. Da odonto, né? Antigamente eu dava farmaco da odonto também. Agora, a partir desse período, já não vou ser mais eu. Então, a gente fazia uma sequência. Eu tinha físio, pato, depois a farmacologia. E aí eu conseguia fazer essa historinha toda com vocês. Na farmácia ainda faço isso. E aí o interessante é que a gente vai vendo também até o crescimento de vocês aí. Quanto melhor você vai ali na físio, na pato, lá na farmácia, que é a mais complexa delas, vocês vão ter mais facilidade. Depois de entendido inflamação, a gente vai entender reparo. Como eu falei para vocês, inflamação é um caminho para o reparo. Então, no começo de setembro, a gente faz nossa aula de reparo. Reparo, a gente vai entender cicatrização. Porque o caminho para o reparo são dois: ou o tecido cicatriza ou ele regenera. E vocês vão entender nessa aula que regenerar é ele voltar a ter a mesma estrutura que ele perdeu. Então ele recupera o tecido tal qual ele era antes da lesão. Então a regeneração é o caminho ideal, né? Você perde uma parte do tecido, o seu organismo vai e restaura aquele tecido tal qual era antes. Já na cicatrização, também é uma forma de reparo de lesão, mas na cicatrização você vai perceber que o tecido que foi perdido na lesão, ele não é restaurado tal qual ele era antes. Na cicatrização, esse tecido perdido, ele é substituído por uma massa cicatricial, um tecido diferente, que não tem as mesmas funções do original. Muito fácil de reparar isso. É só ir numa cicatriz aí de pele, lembrando que a gente pode cicatrizar em órgãos internos também, tá?
Mas olha uma cicatriz de pele aí, que são as mais, são visíveis, são palpáveis, e vocês vão perceber que a pele de vocês tem uma estrutura. Ela tem pelos, ela tem uma elasticidade, ela tem uma textura. Quando você vai na cicatriz, você vê que a cicatriz não é pele. Não tem a mesma textura, não tem pelos, ela é lisa, ela é mais rígida, ela é menos flexível, mais dura. Então ela é totalmente diferente da pele. Então ali não houve regeneração, houve cicatrização. A pele foi trocada por um tecido diferente, cicatricial. Felizmente a nossa pele é ótima regeneradora, né? Senão a gente ficaria deformado por todas aquelas espinhas que a gente tem na adolescência. Se cada ponto inflamatório, lesionado daquele, cada acne fosse substituída por uma cicatriz, nós ficaríamos com o nosso rosto todo marcado. Então, em muitos casos, aquela região que foi lesionada, que houve o processo inflamatório ali da acne, ela é substituída, ela é regenerada. Ou seja, né, depois que nosso organismo restaura naquele local a pele tal qual ela era antes. Então você olha para aquele ponto, você nem imagina que ali já houve uma espinha. A pele foi completamente restaurada. Essas quedas da infância, né, que a gente tem esses raladões, aquela região é totalmente restaurada, regenerada. E aí quando você olha, você nem sabe. Você fala, que um dia eu ralei e perdi essa pele toda numa queda de bicicleta, de moto. Mas se o seu organismo restaurar, não fica nem sinal de que aquela lesão aconteceu um dia, se ele regenerar. Agora, se ele cicatrizar, não. A cicatriz é sempre um tecido diferente do original. E aí perde função, né? O tecido perde função. Ele não tem as mesmas características do tecido original, mas é uma forma de reparar quando não é possível regenerar. Porque alguns tecidos simplesmente não regeneram, tá? Como, por exemplo, o sistema nervoso central. Você tem uma lesão na medula espinhal, essa lesão é definitiva, é um tecido que não regenera. Diferente da pele, que é uma ótima regeneradora. Então vai depender do tecido. Depois de ver reparo, nós vamos ver morte celular. Vocês precisam entender que os nossos tecidos eles podem perder células de duas formas, ou por necrose ou por apoptose. Vocês vão entender a diferença entre esses dois processos, a morte celular por necrose e a morte celular por apoptose. Então, necrose, a célula morreu porque ela foi agredida. Na apoptose, ela morreu porque ela já não era mais necessária. Ela mesma desencadeou o processo de morte celular. Então, é muito interessante. Você olha uma mulher na gestação, ela está com aqueles seios imensos. Por quê? Porque ele tem uma grande quantidade de células mamárias, de glândulas mamárias, células glandulares mamárias. Por quê? Porque ela está grávida, em breve ela vai ter que amamentar um bebê, então durante um longo período entre a gestação e a lactação, ela vai ficar com esse seio grande. Por quê? Porque ele está cheio de células. Né? Ele aumentou de tamanho porque aumentou o número de células glandulares mamárias. Depois que passa o período de lactação, tem razão da mulher manter aquele seio grande, cheio de glândulas mamárias? Não, né? Porque não vai amamentar mais. Essas células começam a entrar em apoptose, morte celular, porque elas não são mais necessárias. E aí elas vão morrendo e aquele seio vai diminuindo. Ele regride, ele volta para o tamanho original. Então vocês vão entender esses dois processos. E tem a morte celular por necrose, que é quando a célula não teve opção, né? Você se queimou, você sofreu um impacto e as células daquele local que sofreu a lesão morreram por conta do trauma mecânico, físico, químico, microbiológico. Ainda em setembro, nós vamos ter. Setembro é um mês longo, né? Nós temos 5 aulas em setembro, de 2 a 30. Vamos entender sobre degenerações. Degeneração, vocês vão aprender que é quando uma célula acumula coisas que ela não devia acumular. É muito comum a pessoa falar para a gente assim: ah, fiz um exame e deu gordura no fígado. Vocês vão aprender que a gordura no fígado é esteatose, é um acúmulo de lipídios dentro das células hepáticas. As células não devem acumular substâncias de forma indevida, a menos aquelas que
que existem para isso, como por exemplo a célula adiposa. Ela existe para acumular gordura, mas célula do fígado não deveria acumular. Quando acumula é patologia, esteatose. As despigmentações, a gente vai ver uma diferença básica aí entre o vitiligo e o albinismo. Vamos falar de icterícia neonatal e no adulto, calcificações, os cálculos renais e biliares, a formação deles e também a calcificação dos ateromas na parede dos vasos sanguíneos. E aí vamos finalizar o nosso primeiro bimestre com distúrbios do trato gastrointestinal. Aí eu vou começar com os distúrbios na boca. Aí vamos falar de distúrbios como placa, uma placa bacteriana se formando na superfície do dente, próximo à gengiva. Essa placa pode endurecer, se transformar num tártaro. E a gente vai falar de periodontite, gengivite. Periodontite é um agravamento de uma gengivite. Então a gente vai falar sobre todas essas principais patologias, cárie, mau hálito. Aí, saindo da boca, nós vamos seguir pelas patologias do estômago, refluxo, gastrite, úlcera. Depois vamos para os distúrbios do intestino irritável, síndrome de Crohn, diarreia, constipação. Então, vamos falar um pouquinho sobre distúrbios que afetam o trato gastrointestinal. Então a gente vai entender como é que eles se dão, sintomas, como é que se instauram esses processos. E aí vamos para a nossa aula de revisão. Eu vou responder o estudo dirigido junto com vocês, tirar dúvidas, porque na semana seguinte a gente tem a prova. A nossa prova é toda quinta-feira, né? Vai dar dia 7, se não me engano, na quinta-feira. Mas vocês vão ter uma semana para fazer. Pode fazer também no dia 7. Então, aqui estão todas as instruções que já estão prontinhas. A prova entra aqui. Depois, no dia 14, a gente tem uma vista de prova. Se sobrar tempo, eu já faço uma introdução dos distúrbios respiratórios, que a gente vai fazer na aula seguinte. Para algumas aulas, já deixei aqui os desenhos. Vocês clicam aqui na apostila desenhos e aparece aqui. Vou ver se abre, só para vocês verem. Abriu. Então, por exemplo, na asma vai ter um desenho, um vaso sanguíneo, linfócito e eosinófilo migrando para o pulmão, o mastócito desencadeando o processo inflamatório asmático, os alérgenos entrando junto com o ar pela traqueia e vindo para os brônquios, sensibilizando o mastócito, que vai responder, iniciando o processo inflamatório. Então, a aula vai ser dada em cima desse desenho, e é esse desenho que vocês farão na apostila. Então, vamos lá para distúrbios respiratórios. Então, aqui a gente vai descer pela árvore. Aqui a gente vai descer pela árvore respiratória. Então, vamos começar nos distúrbios respiratórios superiores. A gente faz rinite, sinusite, aí vai descendo bronquite, asma, enfisema, pneumonia, que são os distúrbios do pulmão. Distúrbios cardiovasculares é uma jornada, sim, nós vamos precisar de 2 aulas para fazer todos eles. São a principal problema de saúde no Brasil, os distúrbios cardiovasculares. Então, a gente vai passar por diversos distúrbios aí, as varizes, os aneurismas, os trombos, né, a trombose venosa profunda, o tromboembolismo pulmonar, por exemplo, os acidentes vasculares hemorrágicos e isquêmicos, a insuficiência cardíaca congestiva, o edema. Então, tem uma lista, o próprio ateroma, a aterosclerose, que é uma das principais causas de morte no mundo, a hipertensão, óbvio, né, que é talvez o distúrbio cardiovascular subjacente a todos os outros. Distúrbios nervosos, que agora estão ganhando cada vez mais importância na nossa sociedade contemporânea. Os distúrbios nervosos se transformaram nos principais problemas de saúde no mundo. Então, hoje, quais são eles, né? Depressão e ansiedade. A gente vai entender a fisiopatologia da depressão, da ansiedade, mas também vamos falar de bipolaridade, de esquizofrenia,
de distúrbios mais profundos também, de demências, né, de Parkinson, de Alzheimer, pelo menos. Distúrbios do metabolismo, aqui é quando hormônios se descontrolam e aí gerando problemas patológicos como hiper ou hipotireoidismo, a própria diabetes do tipo 1 e do tipo 2, a diabetes mellitus do tipo 1 e tipo 2, um distúrbio no metabolismo da glicose, um distúrbio no metabolismo basal, que são os transtornos da tireoide. Então vamos passar por alguns distúrbios do metabolismo mais importantes. Distúrbios do crescimento e da proliferação celular. Isso aqui são os temidos cânceres, né? As neoplasias, que a gente vai ver que elas podem ser benignas ou malignas. Quando malignas, elas merecem esse nome câncer, né? Câncer é uma terminologia que a gente só usa para neoplasia maligna. Aqui uma fronteira do conhecimento humano, né? Nós ainda fracassamos feio no tratamento do câncer, para a grande maioria deles não tem cura, o tratamento é pouco eficaz, mesmo o tratamento farmacológico. Então a gente vê pessoas aí, né, com toda a condição financeira, por exemplo, Steve Jobs, né, falecendo por conta de distúrbios do crescimento da proliferação celular. Então é uma doença que ainda é uma fronteira do conhecimento humano e talvez na área da saúde seja a área mais intensamente estudada e que mais investimentos e mais pesquisa recebe, que é a tentativa da descoberta de uma cura para o câncer. Eu, particularmente, não acredito numa cura pro câncer. Eu acredito que nós teremos no futuro várias curas, porque o câncer, apesar, né, a neoplasia maligna, ela tem muitas particularidades. Por exemplo, dependendo do tecido que ela surge, a doença tem muitas particularidades. Talvez a gente precise não acredito que vai existir no futuro um medicamento para todos as neoplasias malignas, mas sim um para cada uma delas. Então, vamos ter espero, né, no futuro, uma cura para o câncer de mama, uma cura para a leucemia, uma cura para o câncer de células não pequenas do pulmão. Então, acho que essa aqui é talvez o grande esforço científico do mundo hoje na área da saúde seja a busca de uma cura para as neoplasias malignas. Um conhecido meu mesmo morreu domingo com câncer no osso. Nos Ele, ossos, né? Neoplasia maligna primária, dependendo, a gente vai ver que dependendo do tecido onde ela se instala, ela é curável. Então, por exemplo, dá para você fazer uma cirurgia, tirar a massa tumoral, o tecido que está afetado, e você pode complementar com outras técnicas, como a quimioterapia, que é o uso de medicamentos, e a radioterapia, que é o uso de radiação. Mas, normalmente, os tumores metastáticos são a pior notícia que a gente pode ter, né? Porque, normalmente, não sempre, mas a grande maioria dos casos, um diagnóstico de tumor metastático costuma ser terminal. É um diagnóstico de doença terminal, aquele tumor que se espalhou para vários tecidos. Raramente a gente consegue sucesso no tratamento desse paciente que tem uma neoplasia metastática. esse Nós vamos... conhecido meu mesmo, ele descobriu faz pouco tempo e ele estava fazendo, o tratamento dele já não tinha mais cura. Ele tinha que só manter com medicação. Quando é assim, só analgésicos, né, para a pessoa não sentir dor, Sim, desconforto e ter qualidade de vida, infelizmente. sim. Por isso que a gente vai falar disso nas nossas aulas, a gente vê a dor como uma coisa negativa, tá? E dor é uma coisa muito importante. Dor é uma sensação muito importante, porque ela nos diz que tem algo errado. Uma dor iniciada e persistente ali num tecido, ela vai em algum momento te obrigar a buscar ajuda, tratamento médico. E o problema de tumores é que muitas vezes eles demoram muito para começar a gerar desconforto, para provocar a dor. E o dia que a pessoa descobre, o dia que eles começam a pressionar um nervo e gerar dor, e a pessoa vai atrás de descobrir o que que é, a neoplasia, se ela for muito agressiva, ela já se espalhou para outros tecidos, né? Já se tornou metastática.
ou já tomou todo um órgão vital, o que torna a cura desse paciente assim muito, muito difícil. E os Esse medicamentos têm mesmo, que ele ser. demorou muito a descobrir, eu acho que foi 7 meses, assim, que ele já tinha, mas foi recentemente que ele descobriu, uns 2 meses, por aí, que ele descobriu. Ainda pode demorar no processo diagnóstico, né? Então aqui é um Sim. problema imenso. Todo mundo quase tem um caso na família. Então, em algumas tem um componente genético muito forte também. Então, muito difícil de tratar essa doença ainda. Então, na farmacologia, a gente vê as estratégias que já existem. Aqui na pata, a gente vai ver só como a doença se instala, porque a gente já sabe sobre isso. No dia 29/11, a gente vai ter a entrega da apostila, aí uma outra apostila, tá? Segundo bimestre tem uma apostila diferente, não é essa primeira. Na última semana de novembro e primeira semana de dezembro, a segunda VA, e aí terminamos nosso semestre. Quem não conseguir atingir média 6 vai poder fazer uma prova substitutiva. E aí essa prova é solicitada aqui para segunda semana de dezembro, né, para vocês fazerem a substitutiva e tentar recuperar essa nota. A substitutiva sempre substitui a sua pior nota, né? Então você tirou, por exemplo, 6 e depois tirou 2. Aí você faz a substitutiva para tentar substituir esse 2 e tentar assim atingir média. Um combinadinho que eu queria fazer com vocês. Ó, uma coisa que não precisa nas minhas disciplinas. Eu não consigo. Maria, sim, as neoplasias ainda têm alta recidiva, que é péssimo, né? Você trata, aparentemente se curou, e 2, 3, 5 anos depois a doença retorna e você volta para o tratamento de novo. A gente acompanha isso com alguns artistas, né? Acho que a Ana Maria Braga, apresentadora de TV, é um dos melhores exemplos. Ela já teve que lutar várias vezes, não sei se 3 ou 4 vezes, contra neoplasias, que vez ou outra retornam. Então é uma doença realmente terrível. O combinadinho que eu queria fazer com vocês é o seguinte: como professor, a gente tem que cobrar presença. Mas no EAD, a gente não tem como. Vê se eu vou pedir para 76 alunos ficarem abrindo câmera e eu vou ficar perdendo tempo aqui olhando quem está com câmera, quem está aparecendo, quem está assistindo aula, quem não está. Então, à distância fica muito difícil de fazer isso. Então, se eu já não era de reprovar aluno por falta no presencial, eu sou menos ainda agora. Então, o que eu queria liberar vocês? O dia que você não for assistir aula, não estou na vibe, não vou acordar hoje cedo, não vou assistir aula. Vou assistir gravado depois. Não é muito boa ideia, não, porque às vezes esse depois nunca chega. Quando você chega perto da prova, você percebe que você tem 3, 4, 5 aulas para assistir. E aí você se enrola todo. Então, o ideal é assistir junto aqui, fazer pergunta, mas às vezes não dá, paciência. Aí você assiste gravado. Tem aluno, gente, que fica muito preocupado. Ele vem aqui, ele loga e deixa logado para dizer que está na aula. Não precisa gastar essa internet. Isso é bobagem. Não quer assistir a aula hoje no dia, não assista. Aqui nesse 76, pode ter certeza que tem uma parte aqui que só logou. Tá dormindo, não tá assistindo. Não precisa gastar essa energia em patologia, tá? Então pode estar aqui só mesmo quem tiver realmente assistindo a aula, participando, perguntando. Então não precisa fazer isso. Professor, mas você vai me reprovar por falta depois. Não vou não, tá? Pode sair tranquilamente, não precisa manter logado só para dizer que tá na aula, não. Isso é uma bobagem. Dito isso, vamos terminar falando da nossa. Gente, entenderam aqui nosso ambiente virtual? Tentei organizar por datas, para vocês não ficarem perdidos. Vai ter sempre uma pastinha dessa aqui de desenho. Mas vocês vão usar o Moodle mesmo só quando tiver todo mundo com acesso ao Moodle. Até lá, link para aula, desenho para fazer, apostila, eu vou mandar tudo pelo WhatsApp, lá no nosso grupo. E aí,
vocês vão perceber, né? Tem aluno que, mesmo matriculado em patologia, ele só vai Professor, entrar no grupo, ele só vai descobrir o Moodle lá para o mês de setembro. Então, as pessoas vão entrando e vão se adequando. Oi, no caso, o desenho o senhor vai disponibilizar hoje já para a gente poder fazer, é isso? como essa aula vai terminar mais cedo, porque é só uma aula de apresentação, já vou deixar o desenho para vocês fazerem para a próxima aula. E a próxima aula a gente já começa às 8h10. Porque antes o senhor até mandava, tipo, um dia antes para a gente poder fazer o desenho com mais calma, para não fazer na aula. E aí hoje o senhor sinalizou que vai passar, tipo, no dia mesmo da aula, o desenho. Isso aí. O que eu vou fazer agora para ficar menos atividades para vocês fazerem fora do horário da aula? Eu vou entregar o desenho, exceto essa primeira, que eu já vou mandar o desenho hoje, mas para as próximas aulas deixo o tempo para vocês fazerem o desenho dentro da aula. Tá? E aí eu abro a aula, dou ali 20 Vai ser minutinhos. bom também. É É, igual vocês- em aula, né? Quando o senhor dá. é igual quando eu era no quadro. Aí vocês fazem o desenho ali rapidinho, Muito já bom. deixa essa parte do desenho pronto. Vamos aqui para a nossa apostila, ó. Essa é a nossa apostila, Professor, patologia. Oi, pode aí vai ser perguntar. daquela mesma forma, né? Tudo colorido. Ah, tá. Aí o desenho é importante, que vocês entendam uma coisa que poucas vezes os alunos entendem. O desenho, gente, eu não olho tanto o capricho. O que eu recomendo para o aluno que tem tempo, para o aluno que tem essa energia, essa vontade? Fazer o desenho o mais caprichado possível, o mais colorido possível, encher ele de anotações para te ajudar a memorizar, para te ajudar a entender. Então, eu quero uma apostila. Você vê que a apostila tem um campo para desenho aqui, ó, páginas em branco. Então, na primeira aula, Introdução à Patologia, tem um campo para fazer o desenho e tem páginas em branco para desenho e anotação. Tem aluno que faz isso aqui de forma primorosa. A apostila fica uma obra de arte, assim, desenho maravilhoso, super bem colorido, as anotações também feitas com muito capricho. Gente, isso é da pessoa. Eu não posso pontuar ela mais do que os outros, porque o outro fez o desenho feio. Tem gente que desenha melhor, tem gente que desenha pior. É óbvio que um desenho sem capricho, feito a toque de caixa, uma apostila copiada, fica muito claro. Você vê que foi tudo feito ali correndo, isso dá para ver de forma muito clara. Da apostila que foi copiada. Mas enfim, eu quero que vocês façam. Então tem aluno, por exemplo, tem aluno que tem o capricho de fazer o desenho numa outra folha, acompanha a aula, depois ele vem e passa limpo na apostila. Perfeito, ele tem esse tempo. Se você não tem, faz o desenho que eu vou passar na aula direto aqui, enche de anotações. Ah, não ficou bonito não, professor. Eu pus tanta anotação, tive que fazer uma anotação até aqui em cima, ó. Vou perder ponto? Não vai, gente. Eu quero anotação, pode fazer anotação até aqui, ó. Dentro dos campos, em cima do número. Quanto mais anotação, mais você participou da aula, mais você entendeu. Ah, o desenho não deu para colorir, ou usei só uma, duas cores. Paciência, é o que você podia fazer. O aluno caprichoso, lógico, né? A apostila dele é sempre um 3 redondo, porque, óbvio, ele fez tudo com muito capricho. Mas aí eu não fiz tudo, professor, só que meu desenho não tá muito bonito, não. Fiz as anotações, enchi de anotação. Vou tirar nota menor? Não vai, vou tirar 3 também. Você fez. Então, o importante é que faça. Então, por exemplo, quando eu mandar um desenho como esse daqui, ó, por exemplo, lá na aula de distúrbios respiratórios, você vai pegar esse desenho e vai jogar ele aqui. Ah, ocupou todo o espaço com o desenho aqui, faz as anotações na página seguinte, que vai estar em branco também. Então, a apostila sempre tem essas páginas em branco. Então, às vezes sobra página em branco? Sobra, porque tem aluno que anota mais, tem aluno que anota menos. Para alguns alunos falta página, para outros alunos sobra página. Então isso é normal. Vai depender de quanto você vai usar isso aqui. Algumas aulas têm um desenho só, outras aulas têm vários desenhos. Em distúrbios cardiovasculares deve ter 3 ou 4 desenhos, que é uma aula longa. São 2 aulas de distúrbios cardiovasculares. Introdução à patologia já é uma aula mais curta. Então essa é a nossa apostila. Você tem que colocar o nome aqui. Eu vou dar essa orientação lá na frente, mas vocês vão enviar, vocês vão fazer todas as atividades propostas nela. Depois vocês vão gerar um PDF das atividades e vão me mandar. Na ordem, né? Faz uma foto da capa,
Preciso da capa, porque na capa tem o nome do aluno, o contato. E aí depois vocês geram o PDF em um arquivo único e me mandam. Eu vou mandar uma aluna da enfermagem, me fez a gentileza de fazer um tutorial de como gerar o PDF da apostila. Então eu mando o tutorial dela, usando aquele aplicativo Khan Scanner, e aí ela ensina como é que gera o PDF em arquivo único. Você vai lá e posta no Moodle. Para ele, depois eu faço o upload de cada apostila, de cada 70 e tantas apostilas, né? Mas na hora que entrar os planos de estudo, se brincar, essa turma vai para 100 alunos. Então eu vou fazer o download de todas as apostilas e olhar uma por uma. Tem aluno, gente, que tem a cara de pau, né? Nós tive duas reprovações semestre passado por conta disso. Um aluno tem que sempre aquele aluno que não faz a apostila, né, e pede a apostila para o colega para copiar. O que aconteceu semestre passado? Uma aluna fez a apostila dela e mandou para um colega, e ele mandou para um terceiro. O terceiro que recebeu a apostila, ao invés dele fazer a apostila, ele postou a mesma apostila do colega. O que ele fez? Gênio. Ele tirou a capa. Ele postou a partir da primeira atividade. Só que a apostila, gente, ela tem desenho. O jeito que cada um desenha, as cores que cada um usa, muda. A letra é diferente. A apostila tem mapa mental, atividade de aprofundamento, mas o mapa mental, principalmente, ele é muito individual. O mapa mental da Stephanie não tem como ser igual ao mapa mental da Ariane. Então, a hora que eu pego o Professor, mapa mental aqui, eu olho e falo, nossa, é a mesma apostila. Aí eu tive que professor, zerar. Oi. só, só uma pergunta aqui. Quantas atividades vai ter no final da apostila? Quantas perguntas, questões? Nesse primeiro modo, nós vamos chegar lá, mas deve ter umas 40. Ah, tá. Então vai ser igual aqueles passados. Igual a Apostila passada. Isso, a de fisiologia. E aí, Isso, né? o estudo dirigido é o bacana vocês irem fazendo ele ao longo de cada aula. Terminou a primeira aula, vai lá no estudo dirigido, responde as primeiras perguntas, que são referentes à primeira aula. Então, você já vai Ah, fazendo. tá. Não sei. Chegou numa pergunta que você viu que você não sabe, é porque ela é da aula seguinte. E aí você já deixa para responder na próxima aula. O estudo dirigido, se deixar ele acumular, fica muita coisa. Bacana de estudo dirigido também pode fazer em grupo. Marca ou no final da aula, forma um grupinho, abre uma sala no Meet. Então isso é muito bacana. Terminou a aula, a gente vai pegar meia hora aqui, vamos responder estudo dirigido? Vamos. Monta um grupinho aí da Odonto, sei lá, Ariane, mais Maria, mais umas 4. Pergunta 1. Junta as respostas. Põe isso, põe isso, põe aquilo, pronto, gera uma resposta mais completa. Professor, mas as nossas respostas vão ficar iguais. Não tem problema. Junta e monta uma resposta mais completa possível e depois, no dia da revisão, quando eu responder o estudo dirigido, vocês vão ver se a resposta de vocês está contemplando tudo que precisa. A minha prova, quem já foi meu aluno, ela vem do estudo dirigido. Então, vocês vão pegar o estudo, a pergunta está ali e ela vai estar na prova, né? Na forma agora de questão objetiva, né? Selecionar a alternativa correta. Oi. Então a prova só vai ter 10 questões, é isso? No caso de Só, né? Infelizmente. Antigamente tinha 40 e mais duas discursivas. Agora tem só 10, tem lógica? Mas, 40, enfim, professor? tinha 40, era a manhã toda para fazer a prova. Era fantástico. Gastava as 3 horas, gente. 3 horas É, para fazer a prova. de 8 Não, às 11. professor, mas fisiologia só não colocou 40 questão, não. Na prova, não. Foi Quando era presencial, online. não, online tem que ser 10, velho. Não pode ser mais que 10. Inferno isso. Não, Bom, semestre passado teve 2 matérias que teve. Uma teve 15 e a outra teve 16 questão para fazer. E a gente gastava. é, Eu gastava as 3 horas quase redondinho para fazer. Que era pensar, revisar cada questão para ver se estava certo. mas é engraçado, gente. Olha como as coisas acontecem. Quando eu dava essa prova de 30, 40 questões em fisiologia, em patologia, porque tem muito conteúdo, e aí eu fazia uma prova longa e ainda tinha questões discursivas, normalmente uma ou duas questões discursivas, para responder de 15, 20 linhas. Os alunos começavam 8 da manhã,
com 2 horas de prova, 10 da manhã, quase todo mundo já tinha ido embora, já tinha feito a prova. Porque quando você faz a prova sozinho ali, você e Deus, você lê, sei, não sei, marca a resposta, passa para frente. Tem aluno que não consegue passar aperto para terminar uma provinha de 10 questões objetivas em 3 horas no EAD. Por quê? À distância, o aluno ele quer pesquisar cada item. E aí ele vai para a internet, ele vai olhar em site, ele vai reler a apostila. Então, assim, uma questão que presencialmente ele gastaria 3 minutos para ler e responder, ele gasta meia hora no EAD. Ele custa terminar uma prova de 10 questões em 3 horas. Mas por quê? Aí ele fica revoltado. Ai, a prova estava muito longa. Não, não é uma prova de 10 questões, não tem como dizer que ela está muito longa. É porque ela está na distância, né, tendo a possibilidade de pesquisar pela internet, de perguntar para o colega. A prova demora tempo demais. Então tem aluno que não dá, tem aluno que deixa questão em branco. 10 questões, ele não chega na 10ª em 3 horas de prova. Mas por conta dessa questão da pesquisa. Então, durante a prova, tem que prestar atenção nisso. Se você está dentro do tempo. Gente, vocês sabem que desenho é esse aqui? Isso aqui é uma patologia. Quem quer chutar o órgão e que doença que é? E onde que está a doença aqui, né? Isso aí tá parecendo ser do coração. Coração. Quem quer chutar outra coisa? E que doença que é? Isso é uma Fígado? lâmina. Gordura no fígado? Fígado, coração, gordura no fígado. Gente, isso aqui são estruturas, né? Glândulas estomacais, tá? Então, isso aqui você pode perceber, ó, que as células estão aqui, ó, uma célula, duas, três, quatro, cinco, seis, e aqui no meio o canalículo, né? O lúmen da glândula, onde essas glândulas estão secretando as soluções, o suco digestivo aqui dentro, ó. E aí escorre para dentro do estômago. Então são glândulas intestinais. Isso aqui é o tecido saudável, tá? Isso aqui, toda essa estrutura era glândulas intestinais. O que aconteceu? O que é isso aqui? Disforme desse jeito. Isso aqui é uma massa tumoral, uma neoplasia maligna. Vocês reparem, ó, que onde ela vai atacando, ela vai destruindo a estrutura do estômago. Ó, tá vendo que essa glândula aqui já está se desmanchando? Ela está sendo atacada, ó, pelo tumor. Em alguns lugares vocês veem claramente, olha essas duas aqui, ó, já estão sendo destruídas, ou seja, onde era tecido estomacal saudável, está sendo tomado por uma massa tumoral. À medida que ela vai avançando, as glândulas estomacais vão desaparecendo, ó, vão se degradando. Aqui tem a massa tumoral e essas células aqui são células inflamatórias, porque em torno do pulmão surge um processo inflamatório, tentando barrar ele, mas nosso processo inflamatório não consegue conter o crescimento de uma massa tumoral. Então, se isso aqui continuar, logo tudo isso aqui, todas essas estruturas vão desaparecer, isso aqui vai avançar, né? Vai ficar no final só essa massa disforme aqui de tecido, que é a massa tumoral. Isso é uma neoplasia maligna de estômago. Vamos aqui, ó. Então, toda a nossa disciplina vai ser assim, páginas em branco, tá? Para quem nunca viu uma apostila minha, não fez fisiologia comigo, ou farmaco, páginas em branco para vocês fazerem os desenhos e anotações. O mais caprichado e colorido que puderem, tá? Não tem essa obrigação. Professor, e o desenho que a gente vai fazer hoje? O desenho que vocês vão fazer hoje, vocês podem colar na apostila quando tiverem ela, tá? Aí uma outra informação. Eu vou mandar a apostila para a Xerox da Fama. Quem está aqui em Anápolis pode ir lá e comprar da Xerox da Fama. Ah, professor, mas eu tenho uma impressora em casa. Posso imprimir minha apostila? Claro que pode. Ah, mas eu tenho uma Xerox aqui perto da minha casa que eu tenho desconto, compro mais barato. Tem que comprar no da Fama? Claro que não. Pode fazer a apostila onde você quiser. Você vai ter o PDF dela, você imprime onde você quiser. Ah, professor, eu não tenho impressora em casa e eu estou sem dinheiro para imprimir a apostila. Tenho que imprimir? Não.
Você pode ir no seu caderno, faz uma capinha, patologia, coloca o seu nome, faz os desenhos que forem propostos para a aula. Na sequência, você põe assim na próxima página, atividade de aprofundamento da página 7, responde a atividade, mapa mental da página 8, faz um mapa mental e aí passa para a próxima aula. Você vai montar a apostila no seu caderno. Depois você vai fazer um PDF das suas páginas no caderno. Então, posso fazer a apostila no caderno? Pode. Não é obrigatório imprimir, encadernar. Tá? Dá para fazer no caderno, desde que você mantenha a ordem. Se você me mandar uma apostila toda fora de ordem, eu nem corrijo. Não dou conta. Tem aluno que manda primeiro todos os desenhos, depois os mapas mentais todos misturados, depois mistura as atividades de aprofundamento, eu não sei o que é o que. Então, não. Na ordem. Igual tá aqui, você vai seguindo no seu caderno e fazendo as atividades página a página. Aí eu consigo acompanhar. O mapa mental, quem não souber o que é o mapa mental, quem nunca tiver feito, o mapa mental é uma forma de você sintetizar tudo que você aprendeu na aula na forma de um esquema. Quanto mais completo, quanto mais colorido, tem gente que usa post-it, tem gente que usa lápis de cor, giz de cera. Quanto mais completo, colorido for esse mapa, maiores as chances de você memorizar o que está aqui. Tem aluno que, para muitos alunos que compram essa ideia, isso é um jeito bem moderno de estudar. Alguns alunos me falam que funciona muito quando você leva a sério o mapa mental. Tem aluno que me diz o seguinte: professor, eu lembro até do local onde eu desenhei, foi no cantinho da página, assim, com a cor fulana. Então, isso força a memória da gente, ajuda a memória da gente a memorizar aquela informação. Eu pus de verde no cantinho ali o que é uma periodontite. Então fica na sua memória. Se você quiser lembrar do que é uma periodontite, tá aqui, ó, no cantinho. Eu escrevi de verde lá no cantinho. Ajuda o seu cérebro a memorizar. Nossa segunda aula, inflamação. As aulas têm sempre a mesma estrutura, ó, páginas em branco para o desenho e para as anotações. Depois, uma atividade de aprofundamento. Vamos fazer uma pesquisinha e colocar as informações aqui, preencher a tabela. Um mapa mental. Então é muito atividade de aprofundamento e o mapa mental é que vocês vão ter que fazer fora da aula, porque o desenho e as anotações vocês já vão fazer durante a aula. Então essa primeira parte de desenho e anotações já sai pronto. Partiu daqui, aí você vai fazer atividade de aprofundamento e mapa mental, para resumir o que você aprendeu. Então essa é a estrutura de todas as aulas, eu vou passar até a última aula. E depois eu vou mandar um material de apoio para vocês, que são slides, tá? Para ajudar vocês a responderem o estudo dirigido. Então, mais para frente eu mando os slides. Professor, eu Oi. confesso que antigamente eu não gostava muito de apostila, não, mas o tanto que ela ajuda, os desenhos, o estudo dirigido, parece que você revisa tudo no estudo dirigido. É É, muito bom. ela é trabalhosa. Então, tem aluno que odeia, inclusive eu parei de dar aula, parei de dar farmacologia para outros cursos, de tanto que reclamavam que eu era muito exigente, e aí foram buscar um professor menos exigente. Nossa. Não acho muito bom para vocês, não, mas enfim, eu acho que tem Quando que. o senhor saiu da nossa turma, eu senti muita sua falta e eu reclamei sim, que eu falei, gente, a metodologia do professor Bruce é única, não tem como não aprender em aula, não tem como não aprender fazendo os trabalhos, enfim, eu falei mesmo. Isso é Gente, tem uma verdade. coisa tem uma coisa que é complicada, assim, mediocridade é um caminho sem volta. Quando me propuseram pegar mais leve, eu falei, não pego mais leve, gente. Eles estão aqui para aprender, eles estão pagando faculdade para aprender e tem que aprender. Então, não. Porque eu chamo de pacto da mediocridade, que é aquele professor que ele finge que ele está dando o conteúdo, mas ele está dando um conteúdo meio de ensino médio, ele pula os assuntos mais complexos. Lá na hora da prova, ele faz uma prova facílima, todo mundo tira 10, aí fica aquelas mil maravilhas, né? Nunca tem uma reclamação dele, porque todo mundo passa, aluno que passa com 10 reclama, então todo mundo passa, todo mundo feliz. Ele finge que está ensinando o que devia ensinar, o aluno finge que está aprendendo e fica tudo lindo.
Mas isso é mediocridade para os dois lados, né? Para o professor é ruim porque ele não evolui, ele não cresce, ele não aprende, ele fica ali estacionado numa zona de conforto. E para o aluno, pior ainda, né? Porque, embora ele ache que isso é uma vantagem, às vezes, isso para alguns alunos com uma mentalidade mais limitada, ele vai achar que isso é bom. Ai, eu passei, é o que importa. Mas lá na frente ele vai perceber que, eita, eu precisava desse conhecimento. Ele vai ter que buscar esse conhecimento em alguma hora. Algumas profissões da saúde são mais democráticas. Por exemplo, um enfermeiro. O enfermeiro poucas vezes está sozinho. A gente está ali numa equipe, né? Tem vários enfermeiros, tem médicos, tem os profissionais da saúde, está ali num hospital normalmente, então ele tem como recorrer a fulano, a ciclano. E tem profissionais que são mais solitários, né? Por exemplo, um dentista ali no seu consultório, um farmacêutico ali na sua farmácia, ele tem que saber, né? Você não deixa o paciente ali com a boca aberta e vai atrás de alguém para te ajudar, para tirar uma dúvida. Então, algumas profissões são bem técnicas, você vai precisar muito disso, né? Não que na enfermagem não vai precisar, vai também. Muitas vezes o enfermeiro vai se ver sozinho ali numa situação que ele precisa resolver. Então, essa coisa de que a gente precisa, durante a faculdade, sair o melhor formado possível, essa maturidade, ela vai chegando. Tem aluno que começa bem tranquilão, levando, empurrando com a barriga, e lá na frente ele vai pegando o que ele precisa. Opa, agora tá, ele vai percebendo que ele precisa desse conhecimento, que ele não precisa só do diploma. Quanto mais técnica a profissão, né, mais do conhecimento você precisa. A nossa apostila termina ó, na página 35 com o estudo dirigido do primeiro bimestre. Então, o que é saúde, o que é doença? Elabora um esquema representando as consequências de uma agressão sobre os tecidos humanos. O que acontece com o tecido humano quando ele é agredido por um ataque bacteriano, por um ataque de uma substância química, um ácido, por um ataque de um ataque físico, uma contusão? Vocês vão aprender a diferença aqui, né? O que é uma contusão? O que é uma incisão, uma perfuração, um trauma, que são termos muito usados na medicina legal, né? A gente vê na televisão. Objeto pérfuro cortante, né? Porque ele provocou uma incisão e também provocou uma perfuração. Então, essas diferenças desses termos, uma abrasão, o que é uma abrasão? Né? Uma abrasão é um arranhado. Diferencia a lesão quanto à gravidade, quanto à origem, exemplos de cada tipo. Então, isso aqui que eu falei para vocês, ó, conceitue saúde e doença. Qual que é o conceito de saúde da Ariane? Qual que é o conceito de saúde da Stephanie? Da Ana? Elas podem estar num grupo de Meet e falar, gente, eu acho que saúde é isso, isso, isso. Ah, não, meu professor falou que também é isso. Ah, não, mas no slide está tanto. As três juntam, montam o conceito delas de saúde e manda e bota aqui. Ah, mas aí das três vai ficar igual. Não tem problema, elas fizeram juntas. Responder isso dirigido é muito importante para vocês memorizarem. Vocês vão ver que é muito conteúdo, gente. Um dos complicadores das minhas disciplinas é que eu costumo dar muito conteúdo. Então, quando chega na época da prova, você tem um monte de coisa para estudar. Por isso que é bom o estudo dirigido já estar encaminhado, você só finaliza ele, né? E aí lá no finalzinho, ó, diferencie periodontite, gengivite e placa de tártaro. Quais doenças podem ser identificadas por sinais na boca? Você vai ver que o dentista ele pode ser um capaz de diagnosticar uma série de doenças pela boca. Então, pela boca, o paciente chegou ali na cadeira dele, deitou, abriu a boca, já dá para ele saber, opa, diabético. Ah, mas dá, professor? Dá. Abriu a boca, esse cara tá com lúpus, esse cara tá com anemia, esse cara tá com câncer. Então, pela boca, a gente consegue identificar várias patologias que dão sinais ali na boca, doenças autoimunes como lúpus, neoplasias malignas, doenças metabólicas como a diabetes, né? O hálito do diabético tem um cheiro de fruta podre. Sabe essa fruta muito madura, extremamente doce, né? Porque ela já está muito madura. O hálito do diabetes tem esse aroma. Então, já dá para dali o dentista já sugerir que ele procure o médico ou vá até um posto a um
laboratório de análises clínicas e faça um teste de glicemia. Então já dá para diagnosticar várias doenças pela boca. A gente vai falar disso. Certinho, então tem aqui as linhas para vocês irem respondendo ao estudo dirigido. Ah, professor, eu não tenho tempo de fazer apostila. Eu tenho 6 filhos, 2 empregos e ainda faço faculdade. Antes de tudo, não deu tempo de fazer apostila, faça pelo menos o estudo dirigido. Ah, professor, mas se eu fizer o estudo dirigido, eu vou ganhar os 3 pontos? Claro que não, né? Você só fez o estudo dirigido, mas você vai ganhar o ponto referente ao estudo dirigido. Tem aluno que faz a apostila parcial e não manda. Manda, gente, vai fez uma parte, o que você fez vale nota. Melhor do que não mandar nada e ficar com 0. Certinho? Então, esse é o nosso estudo dirigido, que é a última etapa da nossa apostila. Eu vou mandar para a Xerox da Fama agora para ver o valor que ela vai ficar. Normalmente ele me manda o valor dela colorido e preto e branco. E vocês escolhem como vocês vão imprimir. Quem não conseguir imprimir, por qualquer motivo, faz a apostila no caderno. Mas aí seguindo estritamente aqui a ordem das atividades. Eu vou mandar para vocês também no grupo o Khan Scanner, o tutorial de como usar esse aplicativo, ele é gratuito, para vocês gerarem o PDF da apostila. Então, gera um único PDF e posta a apostila na data que está prevista aqui no Moodle. Gente, não corrijo a apostila depois da data, tá? Então, vocês vão ter uma data de entrega da primeira apostila. Então, aqui está... Cadê? Ó, revisão no dia 30, prova dia 4. Então, esse domingo aqui, antes da prova, vai ser a data final. Eu vou colocar um link aqui, já devia estar aqui, inclusive, se aconteceu não. Acho que na de baixo tem. Aqui. Aqui eu coloquei, ó. Entrega da apostila. Então, por exemplo, na segunda VA, o prazo vai ser, ó, na segunda-feira da semana de prova. O último dia para entregar até a meia-noite. Depois disso eu não entrego, não corrijo mais. Por quê? Porque vou ter que usar essa semana de prova, que eu não dou aula, para corrigir as apostilas. Vocês vão ver que vai dar umas 100, né? Só no matutino. Então vou ter que usar essa semana de prova para corrigir essas apostilas e lançar a nota. Antigamente os alunos choravam e eu deixava entregar depois da semana de prova, para eu corrigir já na semana de vista. Quando a turma é pequenininha, até dava para eu fazer isso. Mas eu fui cair na bobagem de fazer isso um semestre aí, em fisiologia. Deixei os alunos entregarem na semana seguinte, de vista de prova. E aí, quem disse que eu dei conta de corrigir? Eram mais de 300 apostilas. E aí não consegui lançar a nota no dia, no prazo. Perdi o prazo de lançamento de nota. E aí teve várias reclamações, que eu não lancei nota no dia. Mas é porque eu estendi o prazo da apostila. Aí lá fui eu ter que responder a ouvidoria, porque eu não lancei nota no dia certo. Aí depois desse aprendizado, eu não estendo mais o prazo. Então o prazo que está aqui é esse. Perdeu o prazo, sua apostila não adianta mais postar, você não vai mais ser corrigido. Então, muito atentos ao prazo da apostila. Na época, eu vou lembrar lá no grupo, falar, gente, apostila, lembre de postar. Tá? E aí, fazendo o PDF, ele fica levinho, posta rapidamente. Antigamente eu deixava postar em vídeo, mas eu não vou deixar mais não, porque o Moodle diminuiu o tamanho dos arquivos. Então, dificilmente vocês vão conseguir gravar um vídeo no tamanho que ele está limitando hoje para os arquivos. Tá certo? Professor, é só ir fazendo Oi. devagarzinho a apostila, né? E aí viu a aula, responde a perguntinha do estudo. Eu acho que fica muito mais fácil assim, que depois correr para fazer tudo. Não dá, gente, não dá. Até copiar a apostila é difícil, tá? Se você, por exemplo, tiver a sorte de ter um colega que lá na semana de prova, na véspera da semana de prova, que você tem que estudar para várias outras provas, não é só patologia, um colega seu, vamos supor, te entrega a apostila dele prontinha para você copiar. Até copiar ela é difícil, porque ela é longa, vai te dar um trabalhão e às vezes você nem copiando você dá conta de entregar ela no prazo. Então tentem ir fazendo ela com o tempo para vocês não incorrerem nesse erro de perder a apostila. Porque são 3 pontos, né, gente? 3 pontos só de você entregar ela completa. Independente se ela está certa ou errada, tentem pelo menos entregar a apostila. Porque o esforço de fazer a apostila vocês vão estar aprendendo de alguma forma. Dúvidas, gente?
Professor, Tranquilo, prof. Oi. sobre a apostila, se não conseguir imprimir a apostila colorida, pode ser preto e branco? Pode, eu vou dar os dois orçamentos para vocês. Vamos ver quanto é que ela vai ficar. Não sei com quantas páginas ela tá. Deixa eu ver. 50, né? Ó, a apostila de farmacologia, que é a mais complexa delas, tem 100 páginas e ficou R$ 35 colorida. Como a de vocês tem metade do tamanho, eu acredito que ela vai ficar em metade desse valor, em torno de 17, 18, R$ 19. A colorida. A preta e branca deve ficar 12, 15. Aí vocês veem qual que é a melhor opção para vocês. Mas pode ser preto e branco, não tem problema. Certo, obrigada. Mais dúvidas, gente? Não, tudo tranquilo. Então, vocês vão me dar só um tempinho. Eu vou fotografar o desenho da nossa primeira aula, que é um mapa mental. A gente vai fazer essa aula em cima dele. E aí eu vou enviar para vocês. A aula que vem eu vou usar o mapa mental. Esse mapa mental eu vou usar uns slides. Então, vocês já vão fazer esse desenho na página 5. Vou pôr aqui no Moodle também, mas por hora usem o desenho que eu vou mandar no grupo. Tá bom? Então, gente, bom dia. É isso. Eu vou parar nossa gravação aqui. E bom final de semana, né? Que tá quase chegando. Amanhã já sextou.